Farofa da GK é simplesmente uma orgia a céu aberto. O que aconteceu com o mundo a ponto de virarmos essa farofa? A um ponto em que os homens se tornaram tão podres sexualmente que não se envergonham mais de suas perversidades, expondo em tempo real as suas feiuras. Fique comigo, pois neste vídeo eu vou te explicar o mundo atual. Eu vou explicar como que você se livra da perversão sexual. Como que você pode livrar os seus filhos da perversão sexual? Porque se tem uma coisa importante, é que você conserve a pureza de seus filhos. Pois, diferentemente do que dizem os progressistas, sexo livre é prisão. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Como é que pode, né, a gente chegar num negócio desse, farofa da GK, em que a perversão sexual é aplaudida pelo mundo todo e noticiado por todos os lados? Gente, a verdade é o seguinte, antes de a fé cristã chegar, a orgia era a regra no mundo. E alguns sinais indicam isso pra gente de uma maneira muito clara. Prostituição cultural. A prostituição cultural era muito comum em muitas culturas. O que era a prostituição cultural? Muitos povos pagãos criam que podiam se conectar com os deuses através do sexo. Na Grécia, o homossexualismo era comum e a pedofilia era tolerada. Outro fato que mostra a perversão do mundo antigo, greco-romano, era o infanticídio. Eles viam com naturalidade matar crianças. Platão falou sobre eliminação dos indesejados, que seriam um peso para a polis. Mas, obviamente, quando Platão está pensando nisso aqui, ele nem está pensando aqui apenas como uma justificativa para a perversão sexual das pessoas, mas simplesmente porque ele via os indesejados como um peso. Mas, enfim, um povo pervertido, ele sempre leva a soluções pervertidas, como o aborto. Um povo pervertido sexualmente gera muitos bebês. Pense que, naquela época, não havia pílula anticoncepcional. Então, se você é pervertido, você tem um problema. Bebês? Sim, bebês são um problema para o pervertido. E como um ímpio conserta um pecado? Com mais pecado. Perversão seguida de assassinato. O assassinato de crianças era algo tão comum e tão extenso, era tão grandioso, que teria motivado o Papa Urbano a criar o limbo, ao ficar indignado com a quantidade de bebês indesejados jogados no rio Tibre. Mas, com a fé cristã, isso diminuiu. Nunca desapareceu, obviamente. Há relatos, por exemplo, durante a Reforma Protestante, de que havia prostíbulos para padres. Então, sempre houve perversão. Mas é óbvio que com a chegada da fé cristã, com a influência da fé cristã, isso diminuiu consideravelmente. Só que acontece então um evento que explica demais a farofa da GK. Iluminismo. Que aquele professor seu maconheiro lá disse que foi muito bom, mas foi uma das piores coisas que aconteceu neste mundo. Como explica o autor de Libido Dominante? A libertação sexual é uma confluência de vários elementos do pensamento iluminista, ou melhor, uma racionalização baseada na ciência e na masturbação. Baseada na ciência! Como assim? Os iluminados, angustiados com o misticismo do catolicismo, com as explicações bizarras dadas por eles, agora teriam na ciência uma fonte confiável de conhecimento. Estamos iluminados, não precisamos da religião, da católica, para explicar a realidade. Agora temos a ciência. Sairiam então o Papa e entraria Newton. Para os iluministas, a física de Newton teria mostrado que a vida seria apenas matéria em movimento. A ciência provaria que o homem é apenas fluido, dizia o pervertido Marquês de Sade, em um trecho de seu romance, através dos lábios de um personagem que queria justificar sua transa com uma moça. A física newtoniana, a base última do pensamento iluminista, tinha implicações sexuais. Se o homem era simplesmente uma máquina feita de matéria em movimento, movida à eletricidade, então o casamento como uma união sagrada entre marido e mulher fazia tão pouco sentido na Inglaterra quanto na França. Ou seja, o ateísmo dos iluministas foi o ponto de partida para chegarmos até a farofa da GK. A ausência de Deus leva o homem a não ter regras morais, absolutos morais. Afinal, se Deus não existe, quem é você, pastor, político, pai, mãe, para dizer o que eu não posso fazer? Se Deus existe, somos feitos à imagem e semelhança de Deus e devemos existir para Ele. Se Deus não existe, somos apenas animais evoluídos que existem somente para satisfazer seus próprios instintos. É o que explica Albert Camus em seu famoso livro O Mito de Sísifo, em que ele diz que Deus não existe.
E isso levaria o homem à ausência de propósito, o que levaria o homem a flertar com o suicídio. Mas aí ele dá uma solução para que o homem não escape do absurdo que seria a vida humana sem Deus e sem propósito. Qual é o escape que ele dá? Qual é a alternativa que ele propõe? Viva como Dom Juan, com uma mulher por noite. Claro, se Deus não existe, a única coisa que importa é o prazer momentâneo. Até mesmo amar uma mulher é burrice. Afinal, amar sempre implica em sofrer. O amado pode morrer, pode nos deixar. O parceiro envelhece. Agora, se durmo com uma mulher por noite e ela morre na manhã seguinte, eu nem me importo. Afinal, ela é só um pedaço de carne que me satisfez na noite passada. Assim, eu viro apenas um bicho, como definido por Darwin, que existe apenas para a satisfação de seus instintos. E é exatamente isso que você vê na farofa da GK. Animais. Na festa do ano passado, uma participante disse ter beijado 48 pessoas. E a ideia, pregada principalmente no século passado, por gente como Freud, Alfred Kinsey e por todos os progressistas, a ideia era: a era de Aquário virá, o paraíso virá, quando os homens se libertarem das amarras da religião e se entregarem ao sexo. Freud dizia que tudo o que move o homem é o sexo. Ele chegou ao absurdo de dizer que uma criança sente atração sexual por seus pais. Eu explico isso no meu curso, A Culpa é do Meu Corpo. Cada absurdo que a psicologia e a psiquiatria diz e que é totalmente anticristã, mas tem muito cristão que acha que ela é cristã sim, ou melhor, que pode ter elementos a nos ajudar. Faça o meu curso, A Culpa é do Meu Corpo. Para Freud, a cultura nos impede de dormir com as nossas mães. Só a cultura é culpada de que não possamos contentar os nossos instintos naturais de possuir a mãe, matar o pai e assim por diante. Resumiu assim o autor de Freud Desmascarado ao elencar as ideias desse maluco. Kinsey disse que chegou a essa conclusão de que conter nossas paixões não faz bem para a psique humana. Kinsey disse que chegou a essa conclusão cientificamente, em experimento em que esse pervertido testou sexualmente até bebês. Esse é o absurdo. Pois bem, como nós chegamos à festa farofa da GK, com o sexo livre, como que nós estamos agora com todo mundo, dormindo com todo mundo? Tá todo mundo saindo queimado ao brincar com fogo. Aumento do divórcio, que gera um monte de problemas, principalmente para as crianças. Aumento de aborto. E sim, você pode retirar o seu filho, mas você nunca deixará de ser uma mãe. A única diferença é que quando você mata o seu filho, você é uma mãe ou um pai assassinos. Já vi muita gente em depressão profunda por carregar essa culpa. Mas isso a Globo não mostra. Isso as feministas não contam. Aumento da violência. Claro! Onde há todo mundo dormindo com todo mundo, há um aumento de ciúmes. Onde há aumento de ciúmes, há violência. Infelicidade geral. Nunca o homem foi tão solto sexualmente. Nunca o homem esteve tão preso. O sexo livre funciona como cocaína. Prazer exorbitante na hora. Seguido de uma catástrofe. Seguido de um rastro de destruição. Olhe para o lado. Esqueça por um instante a Bíblia, vai. Apenas as histórias no mundo mesmo. Sim, a Bíblia diz que aquele que procura o adultério, uma vida pervertida, é como um boi que vai ao matadouro. Mas tá bom, vamos por um segundo, vamos esquecer a Bíblia. Vamos dizer que... vamos deixar ela aqui de cantinho, vai, vamos lá. Não, porque não dá pra ver isso na realidade. Não. Veja como o sexo livre arruína vidas. Veja, por todos os lados. Dê uma olhada pro mundo, pra história do mundo, e veja como que o sexo livre arruína vidas. Veja como o texto bíblico de Provérbios que declara que o homem que vai atrás da adúltera é como um boi que vai ao matadouro. Veja se a Bíblia não está certa de que a perversão sexual é morte. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o que um gigante não fez, uma mulher conseguiu. A destruição de um homem. Sua casa nunca mais foi a mesma depois de seu adultério. Pense em Sansão. Gigantes não puderam com ele. Exércitos de guerreiros pareciam como soldadinhos de Lego. Ninguém o parou. Mas sua fraqueza moral o levou à lona. Pense em D. Pedro I. Um rabo de saia o levou a fugir de seu país. Sabe, os progressistas disseram para você assim: esse muro de moralidade da fé cristã que tem estampado ame uma mulher até o fim de seus dias e seja fiel a ela. Esse muro, disseram eles, é uma prisão. Venha pra cá.
E muita gente acreditou nesses progressistas. Ao abrirem o portão, eles foram alcançados por um pedófilo. E aí entenderam que o muro da moralidade cristã não era uma prisão, era uma proteção, que nos livrava da destruição e desses homens que sabem que um homem pervertido é facilmente manipulável. Por isso, eu quero lhe dizer, em primeiro lugar, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde a pureza sexual de seus filhos. Não deixem seus filhos nestas escolas que irão violar a alminha deles. E em muitas escolas deste país é ensinada ideologia de gênero, é ensinado educação sexual, sobre a desculpinha de livrar o seu filho de pedófilos. Mentira, eles querem perverter seus filhos. Em segundo, só há um caminho para a libertação de qualquer vício: Cristo Jesus. Sim, por mais podre que você tenha sido, por mais fundo que você tenha ido no pecado, há jeito para você. Cristo não faz apenas o milagre de transformar a água em vinho. Ele também transforma viciados em santos, garotas de programa em mulheres de Deus. Basta crer e se arrepender, e a promessa é que todo aquele que invocar o nome dele será salvo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As velhas coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Você crê?